A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Quarta-feira vamos falar sempre de cuidados com a nossa visão, aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, né? Falar um pouquinho mais aí da saúde dos nossos olhos. Bom, hoje falando um pouquinho de visão na terceira idade, tá certo? Então vamos à primeira participação dos nossos espectadores. Como a visão interfere no equilíbrio e, consequentemente, na queda dos idosos, doutor? Bom, essa é uma ótima pergunta para a gente começar, né? Quando a gente fala nas pessoas, nos nossos idosos, a gente pensa em vários aspectos no ponto de vista da visão. O que mais nos chama a atenção é que os pacientes mais idosos têm mais a probabilidade de apresentar catarata, que é uma alteração que pode levar à perda de equilíbrio, perda de contraste, né? Às vezes não consegue perceber ali onde está o degrau, ou está acostumado a passar ali e depois não percebe mais o degrau. Então isso pode levar a um risco muito grande de quedas, né? E além disso, a nossa idade, ela vai trazendo prejuízos naturais mesmo de percepção da visão. Então, uma pessoa com 30 não é mais como 20, 40 não é mais como 30 e assim vai. E às vezes é difícil a gente ter o discernimento de saber esse momento em que a nossa visão piorou um pouquinho, né? Então, a gente orienta sempre os pacientes idosos a terem um oftalmologista com frequência na sua agenda, para a gente ir arrumando essas arestas aí que vão aparecendo, como a catarata, por exemplo, né? Para não deixar trazer riscos de queda. Perfeito. E é interessante pensar nisso porque todos nós sabemos das consequências de queda em um idoso, não é? Uma fratura, um acamamento, complicações de saúde. E muitas vezes a gente vê as pessoas tomando cuidado em readequar a casa, tirando tapetes, fazendo uma série de ações, mas se esquecem do item principal, que é a visão. Exatamente. Eu não tenho essa estatística na minha mão, mas eu tenho certeza que um número muito grande de quedas nos pacientes idosos acontece pela visão. E o mais importante é que, às vezes, a visão ela vai piorando aos poucos e a gente não vai percebendo isso e a gente se acostuma com aquilo. E é engraçado, quando a gente opera um paciente idoso, por exemplo, de catarata, antes de operar, ele é resistente à cirurgia, achando que enxerga bem. Mas quando o paciente volta para o pós-operatório, e aí ele fala, nossa, agora que eu estou vendo tanto que eu estava enxergando mal. Então, é para mostrar que é importante esse aspecto visual. Justamente porque a queda da visão na catarata ela é gradativa, então a pessoa muitas vezes não percebe. A grande maioria não percebe, acha que está tudo bem. Perfeito. Mais uma participação dos nossos espectadores, vamos à próxima pergunta. Quais as doenças que mais afetam a visão aí dos idosos? Bom, disparado, né? Disparado a catarata. Né? Só dando uma relembrada aqui, a gente fala muito sobre isso, mas vamos relembrar. Dentro do nosso olho, a gente tem a nossa lente. É uma lente transparente que todo mundo tem. É essa lente que é responsável por dar foco na nossa visão. Foco de longe, foco de perto. E é essa lente que ela vai ficando embaçada quando a gente passa dos 40 anos, por exemplo, né? Que as pessoas começam a ter o óculos para perto, começam a afastar. Então é essa lente que começa a apresentar o defeito. E quando a gente fica mais velho ainda, essa lente fica opaca. E isso é a catarata. E essa opacidade tem que ser tratada com cirurgia. Então a catarata disparado é a principal causa. A gente tem também o glaucoma, que é uma doença que a gente já falou aqui em outros programas também, que afeta lá atrás o nervo óptico, causado principalmente pelo aumento da pressão intraocular. Uma doença traiçoeira e silenciosa também, que afeta principalmente as pessoas da terceira idade. E degenerações da retina.
A nossa retina, ela que é responsável por captar a imagem que vem para o nosso olho e transformar essa imagem em qualidade. E com a idade, a nossa retina pode sofrer degenerações mesmo, degenerações relacionadas com a idade. E isso também é uma causa importante de deficiência visual nos pacientes mais idosos. E engraçado que todas são doenças que, se a gente fizer um diagnóstico precoce e a gente agir, os prejuízos são muito pequenos, ou mesmo sem prejuízo nenhum. E às vezes, se a gente deixa passar, os prejuízos são muito grandes, como, por exemplo, pacientes que podem ficar cegos, simplesmente porque não foram uma consulta de rotina oftalmológica. Perfeito. Mais uma pergunta, mais uma participação. Vamos à próxima. Com a idade, é preciso aumentar a frequência de visitas ao oftalmologista? Certamente que sim, né? Aliás, não só no oftalmologista, em todos os médicos é o ideal, né? Nós precisamos entender que nosso corpo ele vai trazendo problemas, vai trazendo envelhecimento natural mesmo com o tempo, e isso é preciso ser cuidado. Muitas coisas são naturais, outras não. E aquelas que não são naturais, a gente precisa identificar e tratar. Então, nós recomendamos aí, pelo menos 2 vezes ao ano, a consulta ao oftalmologista nos pacientes idosos. E lembrando que a gente vai ter especialidades conectadas, né? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, visão e diabetes. Exato. Você tem que ter um cuidado redobrado aí. Isso é super importante. Muita coisa está interligada assim. Então, se um paciente é diabético, ele cuida do diabetes, mas ele não vai no oftalmo, não tá legal. E a mesma coisa, eu vou no oftalmo porque meu pai ficou cego, e vai só no oftalmo, não vai no cardiologista. Então, quer dizer, as coisas têm que estar sempre interligadas, e é impressionante a quantidade de tratamentos legais que a gente faz quando o paciente faz as consultas de rotina, quando o paciente faz a parte dele. E o paciente mesmo que colhe o resultado. Essa que é a verdade. Perfeito. Vamos a mais uma participação de espectadores. Próxima pergunta. Como manter a visão saudável? Tem alimentação que ajuda nisso? Bom, sim, né? A alimentação é importante. Uma vida saudável, uma alimentação saudável, ela traz benefícios para todo o nosso organismo, não só na visão, mas para tudo. Quem se alimenta melhor, vive melhor, isso é fato. Mas não é só a alimentação, né? Nós temos nossas predisposições genéticas. Por que uma pessoa tem câncer e outra pessoa não tem câncer? Por que uma pessoa tem diabetes e outra pessoa não tem? Além dos hábitos de vida, que podem interferir um pouco, sim, mas são predisposições que nós temos. E se você tem o hábito de fazer suas consultas rotineiras, mesmo que você não sinta nada, a probabilidade de você identificar um problema e conseguir resolver ele 100% é muito maior. Então, a gente não pode apostar só em alimentação, só em estilo de vida. A gente precisa fazer nossa parte, fazer consultas de rotina em todas as especialidades, especialmente no oftalmologista. E, de fato, né, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra. Se eu visito com regularidade o médico, se eu faço uma alimentação saudável, tudo isso vai ajudar a precaver. Não adianta ficar também numa das coisas só. Quanto mais você se cuida em todos os sentidos, você tem muito mais chances de ter uma terceira idade mais saudável. Próxima participação dos espectadores, vamos a mais uma pergunta nesse bloco. Doutor, tomo uma vitamina para ajudar a visão. Posso tomar por tempo indeterminado? Provavelmente, essa pergunta está sendo feita por aquela degeneração que a gente acabou de comentar. Então, a nossa retina pode, com o tempo, ela sofrer degenerações, que vão sendo causadas pela idade mesmo. Existe um complexo vitamínico, né, uma medicação feita em dosagens próprias para o olho, que é usado para amenizar essa degeneração em alguns casos. Então, na verdade, não deve ser tomado por tempo indeterminado. Normalmente, a gente receita por um período de 6 meses e a gente reavalia, vê se está tudo bem, se a retina está suportando bem aquela medicação. Estando tudo bem, a gente coloca mais 6.
Mas em algum momento, às vezes, precisa suspender para não dar nenhum tipo de intoxicação, né? E através dos exames que a gente faz lá na avaliação, a gente consegue determinar por quanto tempo aquela pessoa pode usar, mas não é tempo indeterminado, não. Perfeito. Porque as pessoas precisam entender que mesmo complexos vitamínicos são medicamentos. São medicamentos. Então, ao mesmo tempo que a deficiência de vitamina ela pode ser um problema, o aumento e o excesso da vitamina também pode ser um problema. Né? Então, isso tem que ser dosado. Exatamente. Por isso que não adianta ir lá na farmácia comprar, tomar por conta. É preciso dosar por exames essas vitaminas para ver se de fato a gente precisa, ou senão você vai estar produzindo um xixi muito caro. Exatamente, é isso mesmo. É caro e às vezes pode até fazer mal. Está jogando tudo fora, além da possibilidade de fazer mal. Exatamente. E vamos à participação de mais um espectador, com mais uma pergunta. O ginkgo biloba, né, melhora a qualidade da visão? A gente tem muito isso, né, dos fitoterápicos ou de produtos aí que caem no gosto popular e que se vende, né, a ideia de que auxilia. De fato auxilia? Então, se a gente for analisar, é o que a gente acabou de falar. Se for usado da maneira correta, né, com indicação mesmo, por algum problema de alguma deficiência no organismo, ele assim auxilia, mas é um auxílio de manutenção, nada de, tenho uma doença na minha retina e vou tomar ginkgo biloba, tenho catarata e vou tomar ginkgo biloba. Então não tem nenhum trabalho científico, não tem nenhum estudo que associa essa medicação a melhoras na condição da visão. Mas, se a pessoa está tomando e foi bem indicado, a visão também vai se beneficiar de alguma forma. Perfeito. E de fato, né, observar esse uso, como a gente falou, né, observar a quantidade e periodicidade disso, né, tudo tem que ser bem regrado. O que acontece muito hoje é a propaganda, né? Muita propaganda, muita automedicação. Então, as pessoas, às vezes, por não ter condição de ir ao médico, por qualquer motivo que seja, ela viu falar na TV, ou viu falar não sei na onde que tal vitamina faz bem para a saúde do olho. E aí aposta todas as fichas nisso. E muitas vezes o resultado é muito ruim, né? Então, por isso que se for indicado por um oftalmologista, se for indicado por um outro médico qualquer, e com uma explicação científica que aquilo vai funcionar, sim, deve tomar. Caso contrário, deve-se procurar o oftalmologista sempre para cuidar da visão na terceira idade. E uma coisa importante é sempre comunicar, né, os médicos, não é, de que medicamentos estão se tomando, mesmo esses fitoterápicos, em função do problema da interação. Exatamente, exatamente. Isso é um problema muito sério, né? A tecnologia, a inteligência artificial, o Google, né? Ele tem um poder, às vezes, nocivo muito maior do que benefício, quando a gente usa sem orientação médica. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Perfeito. Próxima participação dos espectadores, vamos a mais uma pergunta. Meu pai tem muito contato com gatinhos de estimação. Tem alguma doença que pode afetar a visão com contato com os pets? Bom, na verdade, a resposta é sim e não. Existe uma única doença, que é a toxoplasmose, que todo mundo já ouviu falar. E um dos agentes etiológicos da toxoplasmose ele fica nos gatos, né? na patinha dos gatos. Então, muitos gatos de estimação, às vezes o gato tem o local que ele faz as fezes dele. Aí o gato coloca a patinha lá e depois o gato vive passando passa a patinha lambendo. E aí entra em contato com você pode às vezes adquirir essa doença. Não é comum, não é uma coisa que a gente encontra toda hora, mas sim, a resposta baseada nisso, sim. Mas se a gente for analisar, né, todo mundo hoje quase tem um pet, né? Tem gato, tem cachorro e nem todo mundo tem toxoplasmose. Então não é para assustar todo mundo de maneira nenhuma, pode ter contato com seu animal de estimação e tal. Mas o gato, sim, pode ser um fator causador de toxoplasmose. Perfeito. Por isso, né, manter o espaço higienizado, no caso do gato, a troca de areia constante
e acompanhamento do próprio animal. E a própria, exatamente, acompanhamento do animal e higienização do animal, né? Então, com alguma frequência aí, dar banho, né? Levar para limpar certinho, isso aí são coisas que ajudam, sim. Perfeito. E a própria pessoa também, olha, passei por uma consulta, né? Fala que tem o PET, né? Exato. Porque isso até na parte de se pedir exames ajuda aí As crianças, né, principalmente nessa época do ano, especialmente com a questão das alergias, né? Os animais de estimação têm pelos e às vezes o pelo pode ser causador de alergias respiratórias, né? Então tem essa questão também. Perfeito. Então sempre analisar aí como a gente fala aqui, o conjunto da obra. Conjunto da obra, Nunca é uma coisa isolada, não é? Próxima participação, vamos a mais uma pergunta. Fiz um óculos multifocal e não estou acostumando. Já tropecei 3 vezes na rua. É normal isso? Vai passar? A resposta também vai ser sim e não. Então vamos lá. Onde que seria o sim? Pode ser normal, se é a primeira vez que está usando o multifocal, pode acontecer isso. O multifocal, ele é um óculos que ele tem multifocos, como o nome fala. Então ele tem o foco de longe, tem o foco intermediário e tem o foco de perto. Se você nunca usou o óculos multifocal, você pode às vezes se atrapalhar quando for procurar os focos ali na lente. E isso pode trazer desequilíbrio. Você pode tropeçar realmente. Tem pacientes que têm mal-estar, né? Se o óculos estiver correto, estiver tudo ok, o grau correto, o óculos correto, vai passar sim, tá? Tem uma pessoa ou outra que não consegue se adaptar? Sim, mas é difícil. A maioria das pessoas podem ter um sintoma mais exagerado, algumas semanas ou até meses, depois se adapta perfeitamente. Mas quando os sintomas são tão exagerados como esse, de tropeçar, né? É importante que se volte ao médico que receitou o óculos para ele fazer uma conferência na receita, para ver se não houve algum erro ali de receita. E caso não tenha havido erro, é importante que a pessoa vá na ótica para a ótica dar uma checada se foi montado corretamente, porque isso é uma coisa super importante. Então pode ser que essa dificuldade seja por erro de receita ou erro de montagem do óculos, mas também pode ser normal a adaptação e depois com o tempo isso desaparece. Perfeito. Montagem, a gente vai falar isso do posicionamento dessa lente. Posicionamento. Então, às vezes, a lente está posicionada errada. A pessoa está olhando para longe, na onde está o perto. Aí vai tropeçar mesmo. Aí vai virar uma bagunça. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Minha avó tomou uma vitamina que se chama Aredes. Ela é boa mesmo? Ela paga caro desse medicamento. O Aredes é exatamente aquilo que a gente estava falando. O Aredes é uma medicação à base de vitaminas e ômega 3 que é usado para alguns tipos de degeneração na retina. E esse Aredes, ele estabiliza essa degeneração. Então é importante usar. Infelizmente, essas medicações que são usadas para degenerações de retina, elas são caras mesmo, né? Não são medicamentos muito baratos. Quando a gente fala, o que eu quero dizer caro? Talvez uma caixinha aí com 30 comprimidos na faixa de R$150. Esse mais ou menos é o preço dessas vitaminas específicas para o olho. Mas é muito importante que seja usado, porque o grande objetivo dessa medicação, como o Aredes, por exemplo, não é fazer com que você melhore, é estabilizar aquele problema. Se a gente não faz nada, aquilo pode levar à cegueira. Se a gente usa a medicação da forma correta, nós vamos estabilizar a visão como ela está. E com isso, a gente não vai ter benefício, mas também a gente não tem prejuízo. E lembrando que é isso, né? É uso por um período, tem que passar por essa Exatamente. avaliação, usando certinho como deve, como foi recomendado, daqui a pouquinho não precisa mais. É feito sempre, o acompanhamento dessas medicações é feito através de uma tomografia da retina. Você faz a tomografia e você vê como está ali. Tá com a degeneração de forma seca, bonitinho, você mantém o Aredes. Se caso haja uma piora, você pode associar alguma outra medicação. E se você vê que regrediu, você deixa o paciente por um tempo sem a medicação. Mas em algum momento ele vai ter que usar novamente. Então as consultas rotineiras ali, com 3 meses, 6 meses, você consegue fazer com que a pessoa tenha um uso correto da medicação. E é isso, as consultas são tão importantes quanto o medicamento. É claro, sim, com certeza. Perfeito.
Mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. Minha mãe está com 53 anos e descobriu uma catarata aos 45 anos. Ela não fez a cirurgia por medo. Pergunta é, vai piorar a situação? Ela pode ficar cega? Nesse prazo aí, ela já teve queda de visão. Exatamente. Então, essa é a pergunta típica daquilo que a gente fala sempre. A importância de se operar a catarata o quanto antes, principalmente numa paciente jovem como essa. Mas é engraçado que o que mais afasta o paciente da cirurgia é o medo. E junto com o medo, tem a desinformação de como é a cirurgia. Então, qual o recado que eu tenho para essa paciente que está com a catarata e tem medo de operar? Tem que ter medo da cegueira. E um paciente jovem, que já apresentou catarata aos 45 e hoje está com 53, a chance de ficar cega é muito grande, porque a catarata no paciente mais novo ela é muito mais agressiva. E se o paciente fica cego, a cirurgia é bastante difícil. Então, o que é preciso? Essa paciente, ela precisa decidir operar e decidir com quem ela quer operar. E daí ela tem que tirar todas as dúvidas mesmo. Como é a cirurgia, o que a cirurgia vai entregar, quais são os riscos e criar confiança. A partir do momento que ela cria confiança no médico que vai operar e ela recebe as informações corretas, ela vai enfrentar esse medo com muito mais tranquilidade. Mas a resposta é sim, pode ficar cega e o risco é muito grande. Exatamente. E nesse período, como nós já falamos, né, já teve uma queda. Já teve uma queda, com visão certeza. Aí, nós estamos falando em 8 anos. Exato. Né? É muito tempo para a catarata evoluir. Exato. Né? Sem falar dos outros complicadores, como a gente já disse aqui, né? Risco de queda que vai aumentando, risco de acidentes. Exatamente. É a mesma coisa a gente está voando num avião, que sabe que ele está com problema, pode cair a qualquer momento. É mais ou menos isso. Ninguém quer isso. Exato. E a nossa visão é a mesma coisa. E lembrando, né, a gente já falou aqui outras vezes, que o procedimento da cirurgia da catarata é um olho de cada vez. Sempre um olho de cada vez. Mas eu entendo, quando a pessoa fala que tem medo, eu entendo. Nós estamos falando do olho, é muito delicado, e nós estamos falando que a gente vai ter que mexer lá dentro do olho. Mas o medo, ele vem da desinformação. A partir do momento que o paciente recebe a informação correta, e ele recebe a informação que a cirurgia é segura, ele vai continuar tendo medo, mas já é um medo que habilita ele a enfrentá-lo, né? Não ficar fugindo. Também, né, quando a gente fala de catarata, a gente falou isso, né, do volume de evolução que a cirurgia passou, né? Desde o ponto da anestesia, feita por colírio hoje, a tecnologia de lente, enfim, né, ao cortezinho que é muito menor do que era no passado. Vamos dar um exemplo prático aqui. Hoje pela manhã eu fiz uma cirurgia em um paciente de 60 anos. Um paciente que entendeu, ele foi a consultório porque ele achou que o óculos estava fraco. Eu identifiquei a catarata, expliquei para ele os benefícios, os riscos dele não operar. Ele entendeu o que eu expliquei e decidiu pela cirurgia. A cirurgia, ela demorou 5 minutos. Mas ela não demorou 5 minutos porque a gente operou correndo. Ela demorou 5 minutos porque era uma catarata pequena. Consequentemente, foi uma cirurgia mais rápida. É uma cirurgia que a gente usa uma microincisão. Então, tudo facilita. O risco de complicação numa cirurgia dessa é extremamente baixa. Agora, se você está operando uma catarata extremamente avançada, o tempo cirúrgico é maior e os riscos de você ter complicação lá dentro do olho também são muito maiores. Exato. Então, é mais ou menos isso. Porque justamente, né, se o que a gente vê lá, essa lente tendo um embranquecimento, ela endurece também, né? Então a retirada fica mais complicada. Exatamente. A lente natural do olho, ela é uma manteiguinha. Se você entrar lá, você aspira ela com uma seringuinha. Só que se ela avança, ela vira uma pedra. E aí é difícil de extrair isso aí do olho. Por isso que quanto mais adiar, mais difícil é a cirurgia. Perfeito. Então, procurar um médico, fazer uma avaliação e, né, quanto antes, melhora a qualidade de vida, resolve o problema. Ainda mais uma paciente jovem, né? Exatamente. Também é importante, né, a gente destacar, para finalizar, né, quando a gente fala dos cuidados da visão na terceira idade,
a gente já falou justamente de todos esses riscos decorrentes e tal. Mas a gente lembra também que muitas pessoas entram no período aí, muitas vezes, de aposentadoria, ou seja, de curtir a vida, né? E como é que você vai aproveitar esse momento sem uma visão adequada, né, para, de fato, aproveitar? Excelente colocação, excelente colocação. A catarata, ela é uma doença que ela tira a qualidade de vida e a pessoa não percebe isso. E é exatamente nesse momento que é o que se mais precisa, qualidade de vida. Se você opera a catarata e você tem a oportunidade, inclusive, de livrar-se do óculos. Imagina só, você tem uma qualidade de vida na terceira idade, não precisa de óculos para nada, né, enxergando bem, não tem preocupação de nada, está evoluindo ali no seu olho. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que levar em consideração. Muito bom. Doutor, gratidão, como sempre, aqui, não é, pelas colocações. Esperamos ter esclarecido aí as dúvidas dos nossos espectadores e já aguardamos aí os próximos temas. Eu que agradeço, né? É um assunto bem legal, bacana, dá para a gente passar a tarde aqui falando sobre isso. Espero que a gente tenha conseguido trazer aí algum esclarecimento para as pessoas. Obrigado aí mais uma vez. Bom, e você sabe, né, todo o nosso conteúdo aqui do Pergunte ao Doutor está disponível no educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.